Olá, seja bem-vindo ao canal Box Aberto. Dê seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal. É muito importante a sua inscrição no canal. Vamos falar de Fórmula 1, de Fórmula Indy, as corridas que tivemos no fim de semana no Canadá e em Road America, o Kart Lake nos Estados Unidos. Carro da Indy, Fórmula 1 no Canadá. Uma surpresa, né? A performance da Mercedes. O carro rendeu muito bem desde o início do fim de semana lá em Montreal, na linha de Notre Dame. E inclusive George Russell marcou a pole com o Verstappen virando no mesmo tempo. Só que o Russell virou primeiro. Então a regra, quem virou primeiro o mesmo tempo, os dois viraram o mesmo tempo, quem virou primeiro esse tempo faz a pole position. Fica com a pole position, né? Então foi muito equilibrado, foi muito interessante. As McLarens performaram bem, ficaram na segunda fila. Depois ali Aston Martin ficou ali. E depois o Hamilton com a Mercedes. O Hamilton que estava muito bem nos treinos e no Q3 não performou o que se esperava. Ficou a 2 décimos do Russell. Você vê aí o equilíbrio que foi, né? Do primeiro até o sétimo, 2 décimos. Inclusive em quinto estava o Daniel Ricciardo da Racing Bulls, uma performance bem surpreendente também. Da Racing Bulls performou bem. Decepção, Pérez de novo, performance ridícula no classificatório. E as Ferraris, que acho que de Mônaco para cá deve ter desaprendido, deve ter feito alguma coisa errada no carro, porque o carro não performou o fim de semana inteiro. Não andou bem em hora alguma durante os treinos, o carro não rendeu hora nenhuma. Tanto que a classificação, as Ferraris caíram no Q2. Então em 11º e 12º para Leclerc e Sainz. A performance da Ferrari foi ridícula nesse grande prêmio do Canadá. E a corrida, chuva, né? Teve chuva, largou na chuva, né? A corrida ficou em pista molhada 90% da corrida, vamos dizer assim. Apenas no final que a pista começou a ficar mais seca. Em torno de, vamos pôr, 30% da corrida que começou sendo seca. As equipes começaram a usar pneus para a pista seca. E foi um pouco polêmico, porque teve momentos que o Hamilton andou de pneu médio, aí na última parada, em vez de ter colocado o médio, colocaram o duro, e depois informaram que o Hamilton não tinha mais pneus duros, pneus médios, né? Não tinha condições de colocar outro pneu para o Hamilton. Mas o próprio Hamilton reclamou da performance dele mesmo, tanto em tomada quanto na corrida. Ele disse que, apesar do carro estar em boas condições, o carro estava muito bom, Hamilton, reclamou da performance dele em certos momentos da prova. Ele achou que errou bastante, que estava lento em alguns momentos, e ele mesmo criticou a corrida dele. Antes que falar, mas você está criticando, não, a crítica veio do próprio Hamilton, porque a Mercedes deu carro, deu condições. Esse fim de semana a Mercedes estava brigando com Red Bull e McLaren, e o Verstappen fez a diferença mais uma vez. Corrida para mim impecável do piloto holandês, se aproveitou do erro da McLaren. Sim, a McLaren errou naquela estratégia da primeira parada, tinha que ter parado o Norris antes, quando entrou o safety car, tinha que ter entrado, trocado o pneu para sair à frente já do Verstappen. Talvez a chance do Verstappen seria diminuída, porque o Norris estava com um bom carro, mas nesse ponto a McLaren errou e o Verstappen aproveitou do erro e conseguiu aí a vitória. E olha que o Verstappen reclamou bastante do carro no fim de semana, o carro não estava performando tão bem. Mas circunstância, estratégia da equipe foi muito boa e o Verstappen andou muito bem. Ele não se apavorou, ele teve um erro só na corrida, vamos dizer assim. Um erro que não foi que acabou não sendo tão
importante, acabou que ele se manteve, conseguiu ficar entre segundo e depois passou o Norris e garantiu aí a vitória. Mais uma vez, o Norris em segundo, confirmando a força da McLaren nessa fase agora da Fórmula 1. Confirma que a McLaren, com os seus dois carros, tanto com o Piastri quanto com o Norris, está performando bem, está aparecendo bem em qualquer pista. Isso é importante. Mas precisa rever alguma coisa, questão de estratégia, foi o que aconteceu. Deveria ter colocado o Norris para parar primeiro em relação ao Piastri. Tentou arriscar para ver se o safety car iria demorar mais um pouco, acabou não demorando e acabou perdendo as posições. Aí foi um erro de estratégia da McLaren. E a Mercedes foi muito bem com o Russell. Russell, fim de semana inteiro forte, marcou a pole. Na corrida estava até bem, acabou errando em alguns pontos e perdeu posições, mas foi muito bem em relação ao Hamilton mesmo. Ele foi superior o fim de semana todo em relação ao Hamilton. Não vejo sabotagem na equipe nesse ponto. Acho que o Russell performou melhor. E vamos ser sinceros, para mim a Mercedes sempre vai dar um carro melhor. Isso para mim não é sabotagem. Sabotagem é outra coisa. Sabotagem é quando você quer fazer algo errado no carro do outro. Não é bem assim. Para mim, o Russell performou melhor que o Hamilton o fim de semana todo e mereceu chegar no pódio. Merecia até a vitória, mas alguns erros do próprio Russell acabaram comprometendo isso. O Hamilton foi bem mesmo, ele falando que errou, que a performance dele não foi como ele esperava. Conseguiu aí chegar na quarta colocação, demonstrando uma reação da equipe Mercedes. Piastri foi muito bem, apesar que no final acabou o pneu e não teve chance com as Mercedes, mas mais um fim de semana sólido aí do piloto australiano. No mais, Aston Martin fez alguns pontos com a Alonso e com o Stroll. Alpine conseguiu chegar entre os 10 primeiros, conseguiu marcar mais pontos, passa a Williams que tinha um fim de semana bom, estava num bom fim de semana, mas tanto o Sargent, que provocou a primeira bandeira amarela, bateu, e o Albon, abarroado pelo Carlos Sainz, estava em nono, com certeza ia chegar numa pontuação melhor, acabou abandonando, lamentavelmente. Uma pena para o piloto da Williams, que era uma pista boa para o Williams marcar pontos, era no Canadá. E o Ricardo foi bem com a Racing Bulls, marcou seus pontos. Outro destaque foi a Haas. Diferente de todo mundo, agora com o pneu de chuva intensa, pulou lá para frente, mas aí a pista começou a secar e acabaram ficando para trás. Quase chegaram aos pontos, infelizmente não chegaram. Próxima etapa da Fórmula 1 será na Espanha, no circuito de Barcelona, daqui a 2 semanas. Verstappen é líder do campeonato, Leclerc mesmo com toda a tragédia da Ferrari é vice-líder, mas se vendo o Norris se aproximar bastante dele após essa corrida. No Construtores, a Red Bull abre uma diferença grande para a Ferrari e a McLaren começa a encostar na Ferrari no campeonato de Construtores. Falando da Fórmula Indy, agora, primeiro na Indy Next, né, tivemos uma vitória da mulher, a Jamie Chadwick da Andretti venceu, segunda vitória da mulher na Indy Next. Primeiro foi a Bia Figueiredo lá em 2008, quando ela corria nessa categoria. E a segunda mulher a vencer é a Jamie Chadwick, que é bicampeã da W Series lá na Europa, correu na Europa há muito tempo. Ano passado já estava nessa categoria, não andou tão bem, esse ano já está performando bem melhor. Se adaptou melhor ao carro, né? Então, ela vai aí, vence e começa a aparecer bem no campeonato. Caio Collet chegou na terceira colocação e é o terceiro colocado do campeonato. Lewis Foster é o líder, Jacob Abel é o segundo e o Collet é o terceiro. A corrida da Indy começou bem polêmica, porque o que aconteceu é o seguinte: lá na Juncos, equipe Juncos, primeiro foi retirada a ajuda da McLaren, a parceria técnica que a McLaren tinha com a Juncos Oliver.
Daí tá, porque teve aquele problema do Canapino, os torcedores do Canapino ameaçaram o Theo Pourchaire que é piloto da McLaren, devido àquele toque que teve em Detroit. E faltando uma hora para começar o treino, o Canapino é sacado e Nolan Singel, aquele que foi eliminado na Indy 500, no Bump Day, foi chamado às pressas para correr. Fez banco, tudo. Correu, fez uma corrida até honesta. Não cometeu muitos erros. Até para quem está aprendendo, pode ser muito cobrado. E o Carlos Jones não é tão ruim assim também, não. Tanto que o Grosjean chegou em oitavo nessa corrida. E o Canapino, que ele ficou muito irritado, queria até chamar uma coletiva de imprensa para falar, foi controlado. Tem um próprio da equipe, o Ricardo Juncos. E ficou um climão, né? Agora não dizem até já que o Singel fica o resto da temporada no carro. Porque o pai dele tem um bom aporte financeiro, então deve ficar na equipe mesmo. Essas são as polêmicas que aconteceram já lá em Road America. Na classificação, a Marcus Hamilton fez a pole position, foi a primeira dele na Indy com a Ganassi, e se esperava que a Ganassi ia andar bem nessa pista, mas na largada, Linus Lundqvist, Marcus Armstrong e Colton Herta se tocam na largada. Aquela bagunça, o salseiro da Indy da primeira curva aconteceu. E quem se aproveitou disso? Kyle Kill da Andretti e as Penske's, tanto Scott McLaughlin, Joseph Newgarden, que estavam lá atrás, e o Will Power. Se aproveitaram disso. E no início da prova foi um pouco tumultuado, teve 3 bandeiras amarelas, e na relargada as Penske mostraram sua força. Não teve chance para concorrência, a Penske dominou o grande prêmio de Alcatraz de Road America. Se aproveitou, parou na hora certa, viu o Dixon com problemas de pneu, problemas seríssimos de pneu, e acabou o Dixon sendo prejudicado, terminou até em 20º. Se esperava muito do Dixon por causa da estratégia de combustível, uma pista crítica para combustível, mas devido ao problema de pneu que ele teve praticamente que abdicar de qualquer chance de vitória. E a Penske que dominou, o Will Power na estratégia, e estava em terceiro na estratégia, conseguiu pular para primeiro. Newgarden estava com um bom carro, mesmo na batida forte que ele teve na classificação. Passou o McLaughlin ficou em terceiro, até ficou na posição normal. O Newgarden tentou se aproximar do Will Power, mas o Will Power vence a prova, depois de 2 anos, fazia 2 anos que ele não ganhava corridas na Indy. E aproveita e assume a liderança do campeonato. Devido a essa péssima performance do Dixon, ele assume a liderança do campeonato com o Dixon em segundo, o Alex Palou em terceiro. Palou que salvou o dia da Ganassi, a Ganassi teve um domingo trágico, só problemas, só o Palou mesmo salvou a performance da equipe de Chip Ganassi. Então a Penske dominou a prova e o pódio foi completo. Desde 2017 não acontecia isso, 3 Penske's no pódio. Próxima etapa daqui a 2 semanas, em uma pista também histórica, né? Laguna Seca, onde tem a curva do Sacarrolha, muito conhecida essa pista. Daqui a 2 semanas, IndyCar em Laguna Seca. É isso, esse foi o fim de semana de provas. Nesse fim de semana começou também os treinos das 24 horas de Le Mans. Nesse fim de semana tem as 24 horas de Le Mans. Um evento, vai ter transmissão de tudo, do Band Esportes, no YouTube da Band, vai ser imperdível. Tem Copa Truck, tem NASCAR Brasil, tem Copa HB20 em Potenza, Minas Gerais, também tá imperdível. E a segunda etapa do Brasileiro de Turismo 1.4 em Londrina também está imperdível. É um fim de semana que tem uma grande corrida que é as 24 horas de Le Mans e eventos aqui no Brasil. Brasileiro de 1.4, Copa Truck, NASCAR Brasil e Copa HB20. É isso, gente. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.